Bom dia, shalom, shalom, tudo bem? Passando aqui para a gente meditar um pouquinho juntos. Ontem eu postei uns stories lá no meu WhatsApp com trechos de um livro que eu estou lendo, né? Esse livro aqui, ó, Festas e Dias Bons, né? De Eduardo Carneiro, da editora Igreja Cristã Publicações. Esse livro, ele vai retratar as festas bíblicas que Deus ordenou ao povo dele, né? E quando eu falo povo de Deus, eu não estou me referindo somente aos israelitas, não estou me referindo às pessoas que são diretamente descendentes de Israel, né, no sangue dos filhos de Israel. Estou me referindo aos judeus, com certeza, né, aos israelitas, seja da tribo de Judá, de Benjamim ou de qualquer outra tribo. Lê-se tribo na época bíblica, né? Hoje em dia seria estados, né? Mas eu estou me referindo também a todos aqueles que creram que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus o ressuscitou dos mortos, que ele veio aqui para morrer no nosso lugar, para a remissão de nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que subiu aos céus e que está à destra do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso e que voltará, né, para reinar em Israel. Então, a todos quantos creram, né, e foram feitos filhos de Deus, os que creram no nome de Jesus, então é a esses que eu me refiro. E esse livro, ele traz a explicação de cada festa contida na Bíblia, que foi dada à humanidade, ao povo de Deus, né? Aos homens na terra, não foi somente a Israel. Não são mandamentos, são estatutos perpétuos do Senhor. Jesus Cristo, ao vir na terra e cumprir as leis de Deus, não aboliu essas leis, não aboliu esses estatutos perpétuos do Pai dele, do nosso Deus. E essas festas, elas fazem menção aos tempos, aos finais dos tempos, né? Todos aqueles que leem as Sagradas Escrituras e que se debruçam sobre a Brit Hashadá, a Aliança Renovada, que é traduzida como Novo Testamento, Nova Aliança, né? Eu tenho refutado essa palavra testamento, porque testamento é algo que alguém escreve, aonde lista os seus bens e quem serão os seus herdeiros, para que após a sua morte aquele testamento, aquele documento tenha validade. Portanto, não há que se falar em Antigo e Novo Testamento daquilo que é herança de Deus. Porque se for testamento, para você receber, Deus tem que morrer. E eu não sei se você sabe, Deus não morre. Ele é eterno. É imortal. Tem até um louvor que diz, né? Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, né? Não é isso? Eu sou péssimo cantando, né? Mas a letra diz isso, ao Rei eterno e imortal, né? Uma redundância aqui, né? Invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Então, não há que se falar em testamento. Penso, logo existo. Eu gosto dessa frase desse filósofo, né? Então, a gente tem a aliança,
né, que é retratada naquilo que perniciosamente, ao meu ver, traduzem por Velho Testamento, né? Antigo, ó, aqui está escrito Antigo Testamento. Eu risquei aí, né? Botei a aliança. Livro da aliança de Deus com a humanidade. Vai começar em Bereshit, Gênesis, né? E vai por toda a Torá, que vai terminar em Deuteronômio, são os 5 primeiros livros, chamados de livros da lei, ou seja, Torá em hebraico. Depois vem os escritos e os neviins, né? Que são os profetas. É Torá, neviins e ketuvim. Botei no plural, mas o in no hebraico já é plural. O im no final da frase, da palavra, já é plural. Então, Torá, os 5 primeiros livros da lei, Neviim, que são profetas, e Ketuvim, que são escritos, né? Que aí são os livros de Josué, Juízes, Ruth, né? 1ª e 2ª Samuel, Reis, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Tudo isso aí, Esther, Ruth, tudo isso aí são escritos, né? E os profetas são Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Aí vem os que são chamados menores, porque tiveram um tempo menor de atividade, né? De atuação, que é Daniel, Osés, Amós, Naum, Abacuque, Sofonias, né? E vai até Malaquias. Então, nós, quando nos debruçamos na Brit Hashadá, na aliança restaurada, porque o homem quebrou essa primeira aliança, né? E aí, Yeshua HaMashiach, seu nome judaico original, porque ele é judeu, ele não é grego, né? E Jesus, no grego, que vem da origem ao nome Jesus em português, não é o seu nome original, é uma tradução grega, né? O nome dele é Yeshua, que quer dizer Deus salva. Então, e HaMashiach é o Messias, ou porque ele é o único, não tem outro, né? Então, Yeshua HaMashiach, né? Yeshua, o Messias. Quando nós nos debruçamos aqui, a palavra, né, dos apóstolos, né, principalmente de Paulo, vai dizer que no soar da última trombeta. Aí você vai para Apocalipse, você vai lá no livro de Apocalipse, aqui no capítulo 8, por exemplo, fala assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Aí você não sabe por que ficou em silêncio meia hora quando Yeshua HaMashiach abriu o 7º selo do livro dele. Aí ele continua: e vi 7 anjos que estavam diante de Elohim. Foram-lhe dados 7 shofar, ou seja, 7 trombetas. Aí, pô, mas da onde vem essas trombetas? Por que tem essas trombetas? Aí, e continua: e o outro anjo veio e pôs-se junto ao altar, e ele tinha um incensário de ouro. Por que na presença do altar, diante do altar de Deus, eu tenho que ter um incensário de ouro? Aí por que a gente não conhece isso, essas coisas? Por que a gente não consegue entender essa simbologia, né, de Apocalipse? E aí ele veio, tinha um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os Kadoshim, ou seja, de todos os sacerdotes, de todos os santos, né, sobre o altar que está diante do trono. Eu confundi Kohanim, que é sacerdote, com Kadoshim, que é santos, né? Então vou ler de novo o verso 3 de Apocalipse 8.
de Apocalipse 8. E o outro anjo veio e pôs-se junto ao altar, e ele tinha um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, né? Kadoshim, sobre o altar que está diante do trono. E aí, na continuidade, subiu a fumaça de incenso, dos incensos com as orações dos santos, a partir da mão do anjo diante de Elohim. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e lançou-o sobre a terra, e houve trovões e vozes, e relâmpagos e um terremoto. E os 7 anjos com os 7 chofarotes, ou seja, com as 7 trombetas, prepararam-se para soar, ou seja, para tocar. E aí vai falar, o primeiro anjo tocou, e vai dizer os acontecimentos que tiveram na terra com o toque desse primeiro anjo. Depois o segundo, e o terceiro, o quarto e até o sétimo. E é no soar, aí o apóstolo Paulo fala, que é no soar da 7ª trombeta que Yeshua volta para a terra. Aí o povo não sabe entender o que significa essa trombeta, o que são essas trombetas, por que quando você chega diante do altar de Deus tem que se chegar com incenso, o que simboliza esse incensário, por que para acender o incensário tem que tirar o fogo do altar. Aí sabe por que a gente não entende? Porque nós fomos usurpados do conhecimento das festas bíblicas, porque a teologia que se originou através de Constantino no 4º século da era cristã, da era moderna, essa teologia, ela propositadamente nos afastou da nossa origem, né? Deus, quando ele faz o homem e a mulher, né? E aí tem um relato em Gênesis, e aí esse primeiro homem, né? Adão, o seu nome, que na tradução em português é Adão, nós conhecemos como Adão. Então esse Adão, ou Adão, ele peca, o pecado passa para toda a humanidade, e aí existe uma explicação para isso, mas você tem que conhecer uma certa cultura, que eu vou falar mais um pouquinho à frente, para você entender. E aí esse pecado passa a toda a humanidade, todas as pessoas pecaram, e agora precisa de uma justificação, né? Para não morrer eternamente, precisa de uma justificação. E aí Deus vai se revelando essa humanidade, né? Vai escolhendo homens em cada geração para se relacionar com esses homens. E qual era o critério de escolha? Um critério de santidade. Aqueles que se destacavam no meio da sua geração como um homem santo, que buscasse a Deus, que se desviasse do mal. Pecador porque todos somos, mas uma pessoa que tem o seu coração voltado para Deus e que se desviava do mal, ou seja, que procurava não pecar propositadamente, que o pecado na vida dessa pessoa só ocorria por acidente, não intencionalmente, uma pessoa que estava constantemente buscando o Senhor, cumprindo os estatutos e mandamentos de Deus. Então essa pessoa se destacava a Deus, achava graça, ou seja, exercia um favor imerecido para com aquela pessoa, se revelava a ela e dava uma missão para ela. E assim foi com Noé, assim foi com Abraão, assim foi com Isaac, assim foi com Jacó, cujo nome foi trocado para Israel, que deu origem a 12 filhos, cujos filhos originaram as 12 tribos de Israel. Israel hoje conhecido como Estado, né? Que fica lá no Oriente. Então, Deus ele vem se revelando e ele vai dando mandamentos à humanidade, ele vai dando instruções, né? E aí Deus
num dado momento, se revela a Moisés, para que Moisés retire os descendentes de Israel, as 12 tribos que tinham sido levadas cativas para o Egito, e lá no cativeiro egípcio, Deus levanta Moisés, retira esse povo de lá, e no deserto não é terra de ninguém, então Deus não deu leis à nação de Israel, ele simplesmente elegeu os israelitas para serem as testemunhas deles na terra, diante de todos os outros povos. A manifestação da Kadosh de Deus, da glória de Deus, ela se fazia através do povo de Israel, e através do povo de Israel Deus se manifestou ao mundo. E o Salvador da humanidade, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Salvador da humanidade vem por meio dos judeus. É um judeu. Yeshua, conhecido como Jesus. Cristo é ungido, o Mashiach é ungido. Então, Jesus Cristo é o mesmo que Yeshua HaMashiach. Então, o que acontece? Quando Deus dá as leis e os estatutos e os mandamentos dele no deserto, que é terra de ninguém, né? Então, ele não está dando a uma nação especificamente as leis dele. Ele está dando à humanidade por meio de um representante, de um sacerdote. Israel é uma nação sacerdotal. Assim como hoje, quando nós lemos na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 9, salvo engano, deixa eu achar aqui que eu estou na Brit Hashadá Peshita, e ela organiza os livros por ordem de data, e não como ali, que é por ordem de autor. Não na versão Ferreira de Almeida, católica, né? Embora os católicos dizem que a Bíblia dos protestantes são diferentes, né, não há diferença, salvo no Velho Testamento, que o cânon, né, o conjunto de livros católicos, tem 7 livros a mais, que não foram reconhecidos por Israel, pelos judeus, como livros inspirados. O cânon bíblico evangélico é o mesmo cânon judaico, né? Com o que está registrado, os livros, com exceção da cultura oral, né? Que tem o Midrash, tem tantas outras coisas que a gente desconhece porque nós fomos afastados, como eu disse, propositadamente da cultura judaica, ou seja, da tradição que Deus deu à humanidade através dos judeus. Então, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, vai falar assim: mas vocês são a família escolhida, ou seja, na versão aqui grega, que está traduzida aqui por João Ferreira de Almeida, aquela que nós temos em mãos, primeira de Pedro, eita, a folha fina, difícil de passar, Bessa. Primeira Pedro 2,9, aí fala assim, aqui, mas vós sois a geração eleita, aqui fala, mas vocês são a família escolhida, ou seja, geração, família, dá no mesmo, né? Que serve como Kohen, ou seja, como sacerdote para o reino. Aqui vai falar geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós fomos feitos uma nação sacerdotal, uma geração eleita, um sacerdócio. Sacerdócio vem de sacerdote, ou seja, nós fomos feitos um povo, uma geração, uma nação sacerdotal.
junto com Israel, porque quando nós cremos no Mashiach, nós somos enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel. Então nós que não somos judeus de sangue, israelitas de nascença de sangue, filhos de pai e mãe judeus, nós somos adotados por meio de Jesus Cristo como filhos. Logo, não podemos desprezar os judeus, não podemos desprezar Israel. Porque como que você é enxertado no povo no qual você despreza? Aí, por que eu estou falando tudo isso? Isso é uma introdução para eu falar das postagens que eu fiz de trechos desse livro lá no meu WhatsApp, no Stories. Mas como alguns de vocês que vão assistir esse vídeo não viu os stories, por que eu postei algumas coisas lá? Porque aqui vai falar das festas, mas vai explicar o porquê que é necessário hoje escrever a respeito dessas festas, fazendo menção ao que está no Velho Testamento, para que as pessoas entendam. Porque, como eu disse, propositadamente, a partir de Constantino, do século IV, no ano 325 da era cristã, depois de Cristo, eles, para nos afastar dos judeus, decidiram, através de concílios, que as pessoas se afastassem, que não seguisse a guarda do sábado, que não seguisse e não celebrasse as festas dos judeus, que não se alimentassem como os judeus. Aí para pensar comigo. As leis não são judaicas. Não é lei exclusiva de Israel. São leis de Deus dada à humanidade. Se você estudar um pouquinho de Bíblia, de teologia, não precisa ser teólogo ou fazer bacharel em teologia, mas se você se esmeirar um pouquinho, se você ler as Escrituras na dependência do Ruach HaKadosh, do Espírito de Santidade, né? Se vocês buscarem a compreensão por meio da Ruach HaKadosh, vocês vão entender que essas leis foram dadas por Deus para o bem da humanidade. E lei é lei, não se discute, se cumpre. Né? Não é assim? Né? No direito moderno diz o quê? Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Está escrito, não matarás. Se você matar, acontece o que contigo? Vai ser preso, julgado, condenado e vai apodrecer na cadeia por alguns bons tempos. Né? Para muitos é pouco tempo, mas cerca de 10, 15, 20, 30 anos, para mim é uma vida. Então, em Êxodo, no capítulo 20, Deus dá a Moisés, como eu falei, numa terra de ninguém, para a humanidade, a lei dele. E aí, se você está seguindo qualquer religião cristã que seja, dentro do catolicismo, do protestantismo, você fala lá que os 10 mandamentos estão válidos, né? Então, vamos ver o que são os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Embora você e eu não tenhamos vivido no Egito fisicamente, mas vivemos num Egito espiritual, numa terra de servidão, de escravidão ao pecado. Né? Então Deus, através de Jesus, nos liberta da escravidão espiritual do pecado, do serviço a Satanás, porque quem vive em pecado vive transgredindo a lei. Pecado é transgressão da lei de Deus e da lei também dos homens. Então quem vive na transgressão do pecado, desobedecendo a Deus, proporcionalmente, inversamente proporcional, obedece a Satanás, que é o pai da mentira, o que vem para matar, roubar e destruir. É ele que tem todo o interesse em que você viva pecando, viva transgredindo a lei de Deus. Então,
Yeshua HaMashiach veio para que as obras de Satanás fossem destruídas. A palavra de Deus diz, para isso mesmo se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Então ele veio, esmagou a cabeça da serpente, venceu a morte, nos salva através da vitória dele, ele nos dá a vitória. Filipenses 4,13 diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo. E aí, salvo então do pecado, do poder do pecado, nós somos retirados desse Egito espiritual. Então, Deus está se revelando para nós também. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aí você fala, não, mas eu adoro somente a Deus. Será? Na tua casa tem alguma imagem de escultura? Você carrega algum santinho pendurado, alguma idolatria pendurada no teu pescoço? Algum patuá na tua carteira? Opa! Algum patuá na tua carteira para te dar dinheiro? Idolatrias. E aí, não farás para ti. Mandamento número 2, né? Segunda dos 10 mandamentos, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima na terra, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela. Tem gente se dobrando, né? Ajoelha diante de mais de escultura, faz promessa, carrega, enfim. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Não pense você que porque você está se curvando diante de mais de escultura e adulterando para com o seu Deus, que ele não vai cobrar também na pessoa do teu filho, não. Até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Não, mas eu amo a Deus e carrega a imagem de escultura? Você reza para a imagem de escultura? Você diz que serve a imagem de escultura? Que é coisa de alguma imagem de escultura, como eu já escutei declarações, né? Eu escutei uma declaração que afligiu a minha alma no dia. Eu olhei para a cara da minha filha e falei, ouviu isso? A pessoa dizendo, eu sou coisa de Maria. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia dessa alma. Coisa? Eu sou ser humano, feito à imagem e semelhança do Altíssimo, do Eterno, do Todo-Poderoso. Como é que eu sou coisa? Eu sou uma pessoa que, por mais que seja pecador, sou um escolhido de Deus. Quer queira você ou não. Não estou dizendo que eu sou a santidade, porque eu não sou, eu sou pecador. Mas que estou na busca por essa santidade dia após dia, para que eu consiga mortificar minha carne, não mais servir a essa inclinação que tenho, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se o bem que gostaria de fazer não faço, e o mal que não gostaria, esse sim, esse eu faço, né? Por quê? Porque a carne, ela inclina para o pecado. Enquanto a gente estiver preso nessa carne mortal, a gente tem inclinações pecaminosas, mas temos que saber que a nossa confiança não está na nossa carne, mas naquele que nos redimiu. Então, quem serve a imagem de escultura odeia a Deus. Não adianta você dizer que ama. Larga essas porcaria toda. Joga isso tudo no lixo. Quebra tudo. Se liberta disso aí. Porque Deus é zeloso. Ele só aceita que você adore a Ele. Mas a ninguém. E aí, assim como Ele cobra o pecado dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração, mas ele fala assim, mas faço misericórdia a milhares dos que me amam. Misericórdia é ter um coração miserável, esvaziado, né? Ou seja, ele vai praticar bondade para aqueles que amam a ele e aos que guardam os meus mandamentos. Em João, no capítulo 14, no Evangelho de João, no capítulo 14,
Jesus fala ali, faz uma menção que está diretamente proporcional a essa declaração de Deus dada a Moisés aqui. No livro de João, no capítulo 14, Jesus fala assim: se vocês me amam, guardam as minhas palavras, as minhas mitzvot, no original, que quer dizer mandamentos. Se vocês me amam, guardem, né? Não é guardam não, é uma orientação. Se vocês me amam a Yeshua, guardem as minhas mitzvot, os meus mandamentos, ou as minhas palavras, tanto faz. E eu pedirei ao meu Pai, e ele lhes dará outro consolador. Ele está falando da Ruach HaKadosh, do Espírito de Santidade, que estará com vocês para sempre. O Ruach, ou seja, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque habita com vocês e está em vocês. Jesus fala que as palavras dele é espírito e vida. O Ruach, o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. E ela está em nós. Então, nós conhecemos. Então, se nós amamos a Deus, cumpramos, obedeçamos as palavras dele, os mandamentos, as mitzvot. Então, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos, disse o Eterno. E aí, terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? Não usar o nome de Deus em vão. Não dizer que você carrega esse nome se você vive na idolatria, no pecado, no descumprimento dos mandamentos dele. Isso é tomar em vão. Você dizer que é servo de Deus e desobedece a palavra dele, você está tomando o nome dele em vão. Não é só falar o nome de forma desadequada, não. Né? Aí por que ele fala para não tomar o nome dele em vão? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não vai ter como você se justificar diante dele. E aí, o quinto mandamento, lembra-te, né, eu falei, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomar seu nome, santo nome em vão. Quarto mandamento, então, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, o Shabat no original, do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, ou seja, o estrangeiro que te visitar na sua casa, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º descansou. Então, Shabat, sábado traduzido por sábado, não é um dia da semana, é um dia de descanso. O 7º dia é o dia da semana. A semana tem 7 dias, no 7º é o Shabat do Senhor. O 7º não é o sábado. O 7º dia é o dia do Shabat do Senhor, é o dia do seu descanso. Para quê? Para que nesse dia você santifique o dia. Como que você santifica o dia? Santificar significa separar. Você vai separar de todas as coisas que estão ligadas à sua vida e destinar esse dia a um dia de santificação. Um dia onde você vai se relacionar, a um dia marcado na semana para você se encontrar com o seu Deus. E como que você se encontra com o seu Deus? Praticando serviços de culto a Ele. Que a palavra vai te ensinar a respeito disso. Então, ato contínuo, o 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe. Todos esses primeiros 5 mandamentos estão contidos naqueles 2 mandamentos que as pessoas cismam de dizer que Jesus anulou esses 10 e deixou só 2.
Não é, são duas tábuas. Na primeira tábua está lá, Jesus falou, amar teu Deus sobre todas as coisas. E na segunda tábua, ao próximo como a ti mesmo. Todos esses aqui, ter só a Deus como Deus e só a Ele dar culto. Não fazer imagem de escultura nem se curvar a ela. Não tomar o nome dele em vão. Guardar o dia de sábado e honrar teu pai e tua mãe está relacionado a adorar a Deus. E o resto aqui, ó, está ao próximo como a ti mesmo, está não matar. Se eu amo o próximo, eu não mato. Não adulterarás. Se eu amo o próximo, eu não adultero. Não furtarás. Se eu amo o próximo, eu não furto. Não dirás falso testemunho. Se eu amo o próximo, eu não minto a respeito das outras pessoas. Não cobiçar a casa do teu próximo. Não cobiçar a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, não cobiçar está relacionado ao meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não faço nada disso. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo. Qual é o maior mandamento, Senhor Yeshua? Ó, são dois, né? Não há um maior mandamento. O mandamento é um só, dividido em 10. Duas tábuas. Na primeira tábua tem 5 e na segunda tábua tem 5. Na primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus, eu adoro só a Ele. Se eu amo a Deus, eu não cultuo imagem de escultura. Se eu amo a Deus, eu não tomo o seu santo nome em vão. Se eu amo a Deus, eu guardo o sábado. Se eu amo a Deus, eu honro meu pai e minha mãe. Se eu amo o próximo, eu não mato. Se eu amo o próximo, eu não adultero. Se eu amo o próximo, eu não furto. Se eu amo o próximo, eu não dou falso testemunho. Se eu amo o próximo, eu não cobiço as coisas do meu próximo. Simples assim. Não tem essa de que Jesus aboliu a lei. Não, ele só fortaleceu a lei. Ele só disse para você como você tem que praticar. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque o cara aqui, Constantino, que criou a Igreja Católica Apostólica Romana, fala para você não guardar o sábado. Ele fala para você não guardar o sábado. Deixa eu achar aqui no livro, que eu vou dizer para você em que concílio está escrito isso. Ai, ai. Aqui, ó. Ó. Depois de Constantino, né? No ano Eusébio. Já ouviu falar em Eusébio, da Igreja Católica? Comunicando os decretos de Nicéia, Eusébio está comunicando os decretos. Quem que decreta alguma coisa? O imperador. Quem era o imperador? Constantino. Então, os decretos de Nicéia, 325 depois de Cristo, comanda aos leitores não terem nada em comum com os judeus e se retirarem da participação e das práticas e costumes judaicos, unidos evitarem toda participação nas condutas judaicas. Aí você vê, Jesus é judeu. Você diz que serve a Jesus, que ama ele, e aí como que você não vai praticar as coisas judaicas se as coisas judaicas são as coisas dadas por Deus aos judeus para que fosse transmitida a todos nós? E como que você vai fazer para viver lá na Nova Jerusalém que descerá dos céus, que está aqui em Apocalipse capítulo 20, 21. Como é que você vai viver lá com um judeu que vai ser seu rei, que é Yeshua HaMashiach, rei dos reis, senhor dos senhores? Na cruz foi posto lá, aqui, né, aqui está Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Yeshua HaMashiach Melech Yehodá. Yodim, né? Judeus. Yeshua, ele estava assim, Yeshua de Natsiri, Melech Yehodim. Né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Como é que você vai fazer, filho? Se Constantino, Eusébio de Antioquia, aqui, sei lá de onde é esse desgraçado, esse Eusébio, comunica dizendo para você se afastar dos judeus.
Aí no concílio de Antioquia, no ano 345 depois de Cristo, 20 anos depois de Constantino, decretou: se algum bispo, presbítero ou diácono ousasse, depois deste decreto, celebrar a Páscoa com os judeus, o concílio julgaria anátema, ou seja, malditos da igreja. Que igreja? Igreja católica. No concílio de Laodiceia, no ano 365 depois de Cristo, declarou que não é permitido aceitar as festas dos judeus nem participar de nenhuma festa com eles, que os cristãos não devem converter-se ao judaísmo ou ao descansar no Shabat. Ora, é mandamento de Deus, Mas devem trabalhar nesse dia, ou seja, não devem descansar, transgridam esse dia, transgridam a lei de Deus. Esse cara estava com qual espírito nele? O espírito de desobediência. E não só ele era imbuído de desobedecer, como ele tinha a vontade manifesta, expressa, declarada aqui, o dolo de fazer você pecar também, de você transgredir. Mais na frente, a gente vai ver Deus falando assim, é estatuto perpétuo. É estatuto perpétuo. Deus vai dando aqui as leis, ele dá os 10 mandamentos e depois ele vai discorrendo. Leia o livro de Êxodo. Leia Gênesis para saber a história da criação, os tzadik, os justos que deram origem à nação de Israel, ao povo hebreu, a quem, como eu disse, foi confiado o sacerdócio de fazer Deus conhecido dentre todos os povos do mundo. É a nação escolhida de Deus, é a menina dos olhos de Deus, não adianta ir contra eles não. Bater de frente com os judeus é bater de frente com Deus. E eu faço parte dessa nação, porque eu confesso a Yeshua HaMashiach como Senhor e Salvador da minha vida, eu creio e eu amo a Israel, que é o povo e a nação eleita por Deus, e eu faço parte, fui enxertado, sou um judeu. Se eu não tiver sangue e descendência deles, que eu tenho minhas dúvidas se tem ou não, eu creio que tenha, mas ainda que eu não tenha o sangue judeu, a minha alma é uma alma judia, porque eu amo a Yeshua, o meu rabino, o meu mestre, o meu Senhor. Eu amo a ele é judeu. Infelizmente, para quem não ama, para quem não gosta dos judeus, Mas aí você vai discorrendo aqui em Êxodo e vai ter uma declaração de Deus ali falando que o sábado é estatuto perpétuo. E lá na glória nós vamos guardar o sábado. Nós vamos guardar o 7º dia, separar esse dia para santificar. É Shabat do Senhor, não é dos judeus, é do Senhor. A palavra de Deus diz. Eu já estou meio velho, Minha mente já não decora mais os versículos como antigamente. Mas está escrito. Se você ler atentamente o livro de Êxodo, você vai achar. É o Shabat do Senhor. É um decreto perpétuo. Perpétuo do Senhor. Não está em... Essa questão está em Levítico. Quer ver? Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Lembra quando eu falei do alimento? Ele fala aqui, tem um aqui que fala assim, olha aqui, no concílio de Laodiceia, não é permitido aceitar as festas dos judeus, nem participar de nenhuma festa com eles, que cristãos não devem converter-se ao judaísmo, descansar no Shabat, mas trabalhar nesse dia. Porém, se for reencontrado algum judaizante, estes serão anátema de Cristo. Quando eles falam isso aqui, naquela época eles matavam, fazia igual Alexandre de Moraes, matava. Caraca. Espero que não cortem meu vídeo aí depois,
Mas ó, cerol, até que não é lícito receber pão sem fermento dos judeus, ó. Deus manda comer pão matzá, pão sem fermento, durante o dia de Páscoa, que a Páscoa é anual, tá? Não é todo ano, não. É uma vez por ano, né? Mas não é igual a nossa, né? Essa Páscoa aí é inventada pela Igreja Católica, é de coelhinho, de chocolate, isso é puro comércio. Tem nada a ver com o ordenamento de Deus. A Páscoa retrata a salvação, né? Deus te libertando da terra da escravidão, do Egito, né? Te libertando da morte, porque foi um dia que o Egito conheceu a morte, todos os primogênitos dos egípcios morreram naquele dia, com exceção das casas onde tinha o sangue do cordeiro no umbral da porta. O cordeiro simbolizava Cristo, o sangue do cordeiro no umbral da porta simboliza o sangue de Jesus Cristo sobre nós, que nos purifica de todo pecado e não deixa que a morte toque em nós sem a permissão de Deus, né? Então, aí vai continuar aqui no Concílio de Vannes, na França, no ano 465 depois de Cristo, declarou: estão proibidos todos os clérigos de participar dos festivais judaicos. No Concílio de Édige, na França, no ano 506 depois de Cristo, estabeleceu: clérigos e leigos não devem participar das refeições dos judeus. Olha aqui, ó, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. E aí? Está falando do sangue das carnes dos animais, porque no sangue está a vida do animal. Fora isso, também está toda a impureza daquela carne. Nenhuma oferta de alimentos que oferecedes ao Senhor se fará com fermento, que é o pão matzá, né? Como eu falei, no dia de Páscoa, depois 7 dias após a Páscoa, na Páscoa já é pão sem fermento. Depois vem a festa, a celebração dos pães ázimos, a festa dos pães ázimos, ou seja, dos pães matzá, sem fermento. E aí, Deus vai falando. Levítico é onde vai dizer como é que se pratica todas as coisas, né? Aí tem aqui falando que o sábado é estatuto perpétuo de Deus também. E falou, tá em Levítico, esse do sangue está em Levítico capítulo 3, versículo 17, do sangue e da gordura dos animais. Agora eu vou ler um outro aqui que eu achei. Esse faz menção só ao sacerdote, não é para nós, né? Que aí fala assim, em Levítico 10, verso 9, verso 8 fala assim: e falou o Senhor a Arão. Arão é o irmão de Moisés, que foi eleito por Deus sumo sacerdote, né? E os filhos de Arão, sacerdotes. E aí falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então isso aqui é específico para os corranins, os sacerdotes, que quando eles fossem entrar na tenda da congregação, que é lá no tabernáculo, na parte que era a parte para fazer os ofícios sacerdotais diante de Deus, para que eles não bebessem vinho naquele dia, que senão, se eles bebessem vinho ou qualquer outro tipo de bebida forte, eles morreriam. Não está impedindo de beber, não. Nos outros dias eles bebiam. Inclusive durante a festa de Páscoa, a Páscoa original, revelada por Deus aos judeus, né, logicamente, que foi dada a eles para que fosse transmitido a nós, como eu já falei, eu vou repetir quantas vezes necessário for, né? Durante a celebração de Páscoa tem 4 cálices de vinho. Não é só um como é pintado para a gente, entendeu? São 4 cálices de vinho, e cada cálice tem um sentido, que é uma outra conversa que a gente precisa ter, tá certo? E aí vai, né? No verso 11 de Levítico, fala aos filhos de Israel dizendo:
estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todos os que têm unha fendida, o casco fendido tem que ser dividido, não pode ser aquele casco inteiriço, tem que ter a unha fendida, né? Dentre os animais, todo que tem as unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, né? E rumina, deles comereis. Tem que ter a unha fendida e tem que ruminar. Tem que ruminar. Quem já viu o boi aí? O boi fica ali ruminando, o cabrito, a ovelha, né? Fica mastigando, parece que nunca que tá com a boca vazia, fica, né? Comendo lá, mas ruminando. Há quem diga que são quadrúpedes, né? Que desce para o estômago, depois volta para a boca, continua ruminando, desce para o outro, volta para a boca, né? Eu não sei, não sou biólogo, mas dizem que é assim. Agora, tem que ter a unha fendida e ruminar. O cavalo rumina, mas tem a unha fendida? Não tem. Pode comer carne de cavalo? Não. Foi Deus quem falou. Ah, por que ele falou isso? Não sei. Ele é soberano. Eu estou aqui para discutir, estou aqui para obedecer, né? Então, o porco tem unha fendida? Tem. Rumina? Não. Pode comer o porco? Não. Aí tem os alimentos aqui da terra, dos animais, tem do mar, né? Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Alguém já comeu cobra? Já comeu lagarto? Calango? Jacaré? Jabuti? Eu nunca comi essas porcarias aí. Mesmo quando eu não sabia da lei. Né? Deus escreveu a lei dele no nosso coração. Quando alguma coisa incomoda na tua mente, consulta teu coração lá, porque a lei de Deus está. Ezequiel 36, Deus fala: e pegarei a minha lei e escreverei, pô-la-ei no seu coração para que não pequem contra mim. E olha que eu era obrigado a comer algumas coisas que eu não gostava, mas mesmo assim eu não comia, né? Mesmo assim eu não comia. E hoje eu entendo por quê. E aí tem a lei das aves, as aves que podem comer ou não. A ave de rapina, por exemplo, não pode. E tem os frutos do mar também, que pode comer. Só pode comer peixe, que tenha barbatana e escama. O que não tiver barbatana e escama tá fora. E eu adoro uma lagosta. E eu adoro camarão. Deus falou para não comer. Bom, deixa eu ler um outro texto que está lá em João capítulo 14 de novo. Porque para muitos só vale o que está no Novo Testamento, então vou ler no Novo Testamento Jesus falando. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar não é pegar, botar na gaveta, não, é cumprir. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, meu amigo, e aí no verso 15 do mesmo João 14 está escrito: se me amais, guardai os meus mandamentos, né? Então, decida se você ama a Deus. Se você ama a Deus e se você ama Jesus, você guarda o mandamento deles. Jesus não transgrediu nenhum mandamento de Deus, que é o Pai dele. Eu não vim abrogar, anular, revogar a lei, eu vim cumprir. Ah, Jesus cumpriu, eu não preciso cumprir. Quem falou? Ele fala ali que você tem que cumprir. Em outro texto, que está em Mateus, deixa eu confirmar aqui, em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, deixa eu só confirmar se é Mateus 7.
em Mateus, capítulo 7. Vou ver aqui na Brit Rachadá em Peshita, que aqui eu marquei. Fica mais fácil para eu achar com marcação. Mateus. Capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Embora não seja esse o texto ainda que eu quero trazer para vocês. Tem um que Jesus fala assim: se você descumprir a lei de Deus e ensinar a descumprir, você será considerado menor, pequeno no reino dele. Mas se você cumprir e ensinar a cumprir, você será considerado grande. E aí, tem vários textos aqui ditos pela boca de Yeshua, que se você cumprir os mandamentos dele, você vai ser assemelhado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, ou seja, com fundação. Sua casa não vai ser uma casa destinada a cair. Se você cumprir, você vai ser amado por ele. Se você cumprir, você ama ele. Se você cumprir, você ama a Deus. Então a gente tem que decidir, cara. O que vale? Eu comer um porquinho assado, um pernil no Natal, nesse Natal aí católico, né, que é o Natal do porco, e não... Jesus não nasceu 25 de dezembro. Quem nasceu 25 de dezembro foi Mitra, né, um deus pagão que Constantino adorava, e aí ele fingiu que se converteu a Yeshua para poder criar um império, fortalecer esse império com uma religião mundial, tanto é que ele levou essa religião para o mundo todo, e só que ele substituiu, né, a deusa lá, que é a mãe de Mitra, ele chamou de Maria. E o nome da mulher escolhida dentre o povo de Israel, que se casou com Yosef, né, em cuja barriga foi concebido pelo poder do Ruach HaKadosh a pessoa do Mashiach, o nome dela era Miriam, e não Maria, como é dito por aí. Mas aí Constantino pega lá o nome da mulher, que eu agora esqueci, e ele chama essa mulher de Maria. E aí o filho dela, que é o Sol, que nasceu dia 25 de dezembro, que é Mitra, ele chama de Jesus, menino Jesus. Quem já ouviu falar? Quem já viu o menino Jesus lá na Igreja Católica? E aí disse que esse menino Jesus, que não é Jesus, ele está disfarçando, que é Mitra, nasceu 25 de dezembro. E aí tem todo um contexto com o pinheiro, com as bolinhas, que você chama de árvore de Natal, que são elementos de culto a esse deus pagão. A guirlanda que você bota na porta, que é um portal espiritual para a entrada de demônios na tua casa, quando você pendura ela lá, quer queira você acredite ou não, né? Quer queira você ou não, quer você acredite ou não, você abre um portal espiritual maligno para a tua casa. Infelizmente, aqui em casa, somente eu, por enquanto, é que tenho essa visão, porque eu estudo, e contra fatos não há argumento.
contexto histórico registrado na história. Se você pegar os livros de história da igreja, você vai saber, né? Se você estudar a história do Império Romano, do catolicismo, isso tudo, você vai constatar tudo isso aí que eu li para você. São documentos extraídos da internet, inclusive, né? Mas eu tô querendo achar o nome da mulher aqui, mas não vou achar agora não. Mas é isso. Então você decida aí se você realmente ama Deus ou não. E aí quis compartilhar essas coisas hoje aqui com vocês. E já passou 1 hora e eu nem senti. É isso aí. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito de Deus abra a mente de vocês para que vocês possam entender e os ouvidos para que vocês possam ouvir a palavra da verdade, que não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus, e que você tenha o seu coração inclinado a estudar e a meditar na palavra de Deus. Amém.